Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é um vídeo de aplicação prática das ferramentas de imagem que vimos até aqui. Então, nós utilizamos ferramentas de inteligência artificial para criarmos imagens e vamos utilizar agora essas ferramentas com uma pequena demonstração prática de como seria na criação, na arquitetura, no product design de um produto digital. Então, vamos lá. Para este exercício, pensei a tela inicial e de status de um jogo. Um jogo de RPG medieval que estaríamos criando o conceito para depois ele ser elaborado. E a gente precisa, em jogos ou em interfaces comuns do dia a dia, repensar como acontece a interação com o usuário. E neste exercício vamos pensar então a primeira tela de menu com o título do jogo e segundo uma tela de status que mostraria os dados do nosso herói, quanto ouro ele tem e os itens desse herói. Então a gente pode exercitar com a criação de tela de fundo e de ícones para a tela de status. Vamos começar então. Em primeiro lugar, nós precisamos pensar um nome e um logo para esse nosso jogo. Eu não queria me preocupar neste momento com vetorização ou aplicação do logo posterior. Eu quero mostrar para vocês o potencial de criação da ferramenta de IA. Vamos usar neste momento o Whisk do Google e eu vou pedir para o Whisk um prompt muito simples. Trata-se de uma ferramenta especializada, então eu não preciso fazer uma grande modelagem do prompt. Basta eu pedir a ele o que eu quero. E neste momento eu estou pedindo então para ele um logo 3D medieval de um jogo de RPG aventura chamado Hero Quest, com detalhes em madeira, metal e ouro, num fundo branco. E ele vai me dar alguns exemplos, eu vou pedir aqui 6 exemplos para ele. Vamos ver o que ele produz para mim. Trouxe aqui um escudo com o nome Hero Quest. Aqui ele traz a armadura de um herói. Aqui um escudo com uma espada. Você vê que ele traz exemplos variados, né? O interessante desse exemplo aqui é que nós poderíamos recortar o Hero Quest e utilizar também apenas o texto em algum momento. Ou nesse aqui também é possível fazer isso. Vamos ver testar a criação de mais alguns exemplos. Porque você vê que existe variabilidade. A gente não está com o seed travado. Então ele pode trazer exemplos diversos, né? Vai trazendo aqui alguns exemplos. Ah, que legal. Esse aqui está bem simples, né? Não é necessariamente o melhor logo que a gente consegue criar, porque a gente pode sempre pedir para a IA gerar mais opções, a gente pode passar mais detalhes no prompt, a gente pode modelar melhor. Mas a fins de exercício, vamos utilizar esse logo aqui, porque a gente pode aplicar uma sombra e a gente consegue ver a aplicação dele na interface. Então vou baixar esse logo. A partir do momento que eu baixo o logo, eu vou no Remove Background, fazer o upload da imagem. O Remove Background ele precisa ser pago, mas ele me dá uma imagem de baixa resolução, então a nível de eu montar um primeiro protótipo, uma primeira versão de como seria esse conceito que a gente está construindo, ele funciona. Tá? Então já baixei, já tenho o meu primeiro logo. Eu posso vir aqui no Figma, trazer então o logo do Hero Quest, que será devidamente aplicado. Vou apagar isso aqui. Posso aplicar então o nosso logo do Hero Quest aqui para ser devidamente na interface. A gente já tem o logo. A partir desse momento a gente precisa de um fundo
para esse jogo, né? A ideia é ser um conceito de um jogo de herói medieval, Hero Quest. Então nós vamos criar algo relacionado a um herói, tá certo? Eu pensei em um prompt que veio do Gilberto, tá? Do Boost, né? YaBoost, o iBoost. Eu agradeço ao Gilberto, que foi que me deu a referência para esse prompt. E nós vamos exercitar com esse prompt agora a criação de um background que mostre um herói em uma batalha, que traga para a gente esse conceito de jogo de herói medieval. Estou então abrindo um novo Whisk, né, e eu vou trazer aqui o prompt. E basicamente eu estou chamando o meu personagem de Green. E é um Stealth Rogue, é um ladino que utiliza de movimentos stealth, né, de movimentos escondidos, e ele age nas sombras, ele age durante a noite. E eu vou pedir uma posição muito específica, porque eu vou criar primeiro o conceito do meu personagem. Então que ele estaria de frente, né, com as pernas separadas, armas que eu posso definir, nenhuma arma, expressão facial que está sério, confiante. E vou descrever, então, vou fazer um character description, que Green é um jovem herói masculino, com cabelo castanho, e ele está usando um capuz cinza. Usa uma capa medieval preta, com detalhes em couro, luvas de couro, botas de couro, e vai misturar a roupa com medieval e sci-fi, né, que é ficção científica. Então, com também um cinto de utilidades. O estilo que nós queremos, já que eu quero trazer um conceito bem bacana, é de um personagem 3D estilo Pixar. Peço iluminação de estúdio com soft shadows, que são sombras suaves, e que o personagem estará totalmente visível e estará, né, sentado no frame. Eu vou deixar esse prompt disponível na descrição do vídeo, tá? E vocês podem utilizar também como referência. Então vou pedir aqui, vou usar 6 diferentes para a gente ter 6 personagens diferentes criados. Olha que interessante. Ele criou aqui nosso personagem chamado Green. E a gente tem agora um personagem base, um personagem conceito para a gente utilizar, né? Então eu posso escolher uma desses personagens aqui, que seria o Green. E posso pedir agora um refino. Posso pedir uma melhor especialização. Então, Green em Stealth Mode, né? Esse modo Stealth. Opa. Lurking in a Medieval City at Night. Então ele estará, né, aí andando pela cidade medieval durante a noite, que seria basicamente a conceituação do nosso personagem, né? Ele ambienta aqui agora num ambiente de cidade medieval. Você vê que fica muito interessante para um pôster. Eu já tenho um personagem, isso aqui já me vira uma postagem que eu posso fazer. Eu posso colocar aqui o logo Hero Quest. Já vira muito interessante eu fazer essa montagem. A partir do momento que eu tenho essa imagem, né, que agora eu tenho ela na coleção aqui do Whisk, eu posso entrar na imagem através do botão refinar e posso começar a pedir modificações em cima dessa imagem. Por exemplo, Green Green lutando com um guarda da cidade na cidade medieval à noite, né?
e ele vai me trazer uma modificação dessa imagem original, que seria esse green, o nosso personagem lutando com o guarda. Aqui está. Então ele traz uma visão aproximada e é o green lutando com o guarda. A gente pode pedir também outros tipos de cenários que a gente deseja que poderiam ficar interessantes nessa interface. Por exemplo, agora eu vou pedir green lutando com um dragão vermelho em uma caverna. Eles estão facing each other, um está olhando para o outro. O dragão está cuspindo fogo em green, e green está usando um escudo para se defender. Né? É um salto. A gente estava no cenário da cidade, a gente está pedindo como um refino dessa sequência de imagens, que agora a gente vai para o cenário da caverna. Olha que interessante, a gente conseguiu. E a gente tem agora esse cenário aqui da caverna. Então eu tenho aqui uma descrição mais detalhada e posso pedir até outras imagens com essa descrição, né? Eu vou pedir então essa mesma agora em um formato retrato 9x16, que é mais ou menos o formato do mobile, né? Para a gente poder fazer um recorte interessante. Então vou pedir a mesma coisa, né? Olha que interessante esse aqui. Tá quase lá, tá quase lá. Agora parece que o dragão tá cuspindo fogo nas costas dele, né? Vamos tentar mais um pouquinho. Então vou clicar agora 3 vezes para me gerar 6 opções variadas. Ele me traz aqui algumas opções muito interessantes. Gerar mais um pouco. E você entende que a gente tentou experimentar com descrições simples de refino até a gente chegar numa imagem que a gente gostou, que foi uma dessas aqui, sabe? Aí a gente foi na imagem, pegou a descrição, né? Tem esse botãozinho do lado do refinar que puxa a descrição, e a gente consegue agora colocar o formato que a gente quer, que é um formato vertical, e pedir modificações. E a gente consegue resultados muito interessantes, como esse aqui, ó. Esse aqui está um resultado muito interessante de luta, de batalha, né? Eu vou baixar esse aqui. E nós vamos usar esse aqui como exemplo. Você pode buscar também outros. Você pode ir exercitando essa modelagem, essa descrição, até você conseguir o que você quer. E eu vou trazer essa imagem que eu baixei para o meu mobile. Então eu tenho aqui o background. Eu vou utilizar algo próximo do que eu quero. E o que acontece? Pronto, até aqui. Algumas telas, elas são maiores do que a imagem que a gente gera 9x16, né? A gente consegue aqui algum recorte na imagem, mas algumas telas são maiores. Então o que a gente pode fazer é gerar uma mancha preta, né? Que basicamente é um gradiente linear que a gente vai utilizar. Então eu vou criar aqui um gradiente. Ele começa preto, termina preto, e no início dele nós vamos colocar 0, né? Mas eu vou colocar que esse preto ele vai começar mais ou menos aqui, em 75%, para a gente poder ter uma
Vou colocar ele aqui só em cima do BG para os botões ficarem em cima. E eu vou fazer mais um e vou colocar no topo, né? Aí ele começa. Muito provavelmente, então a gente tem o logo, a gente tem a nossa imagem. Agora, como eu tenho as manchas pretas, eu posso trabalhar com a imagem para buscar o melhor posicionamento dela, né? Eu vou precisar provavelmente retrabalhar as cores, né? Na verdade, quando eu tenho um botão preto como esse, eu estou usando uma rachura, né? Eu posso utilizar o botão que eu quiser, o estilo de botão que eu quiser, né? A gente tem o amarelinho do HeroQuest aqui em cima. Eu vou usar só a título de exercício. Vou utilizar aqui um amarelo. E o título do jogo eu vou usar branco, porque fica fácil de ler, né? Então a gente tem um título, a gente pode colocar um título para o HeroQuest. Como a gente está utilizando muito inteligência artificial, eu vou também utilizar inteligência artificial, né? Eu vou pedir a ele, crie uma chamada. Eu posso até pedir uma persona, né? Atue como um UX designer especialista em marketing e branding. Crie uma chamada curta para a interface inicial do jogo de RPG e aventura HeroQuest. Não vou usar nenhuma técnica como Few Shots, vou simplesmente usar isso aqui. Não estou nem usando o modelo Dina, estou só pedindo para ele assumir uma persona e criar. Aliás, eu posso fazer uma melhor: crie uma série de chamadas curtas. Então, vou pedir aqui que eles criem uma série de chamadas curtas que seja, ele está dizendo aqui, para atração, imersão e diferenciação da marca. Olha que legal. Comece sua lenda, forge seu destino. Muito interessante. Revive os desafios. O chamado do herói recoa, onde as lendas nascem. Então, eu achei muito interessante. Comece sua lenda e forge seu destino. Eu posso usar as duas, por que não? Comece sua lenda. Forge seu destino. Posso até usar uma fonte um pouquinho maior, né? E eu vou colocar um pouquinho mais de preto. Então a gente consegue ter inicialmente uma tela em que eu criei um logo, uma imagem de fundo, e eu consigo fazer, mesmo que seja muito simples, uma telinha de conceito. A partir do momento que eu vou dar play para poder entender como essa tela tá, né? Como ela ficaria no celular, ela ficaria uma telinha muito interessante para a gente ter uma chamada. Claro, aqui eu não tenho nenhum acesso à seção de ajuda que eu poderia colocar embaixo do botão login. Não estou considerando N elementos que a gente tem que considerar durante uma produção real. Mas fica um conceito de criação com inteligência artificial, tá? E nesse momento a gente pode começar a criar outros elementos para uma possível sessão de Hyrostats, tá? Então vamos começar então agora a criar essa telinha de Hyrostats. Minha ideia inicial era trazer a figura do herói aqui nesse quadrado maior, os status aqui nessas linhas da direita, o nível de ouro que ele tem e os itens, né? E a gente pode formatar essa interface da forma como a gente quiser. Eu vou trazer alguns exemplos de como essa interface pode ser formatada e a gente vai fazer esse exercício junto. Então, para este item que a gente precisa colocar o herói, eu já tenho uma referência, que foi o herói criado aqui nas nossas imagens quando a gente pensou ele para o dragão. A gente tem o herói,
né? A gente tem ele aqui. Então eu vou baixar essa imagem, vou novamente no removedor de fundo, né? E vou fazer um upload para poder remover o fundo dessa imagem. Pronto, retirou o fundo, vou fazer o download, já tenho a imagem e vou trazer o nosso herói agora sem fundo aqui para nossa imagem, né? Só para poder deixar ele bonitinho aqui, eu vou fazer ele com uma máscara. Assim eu fico com a máscara do herói só na seleção dele, sem ele invadir outros espaços. Pronto, então eu já tenho o meu herói. Aqui eu precisaria colocar os status de força, agilidade e inteligência e um saquinho de ouro para poder colocar os status, né? Então eu consigo trazer aqui quais seriam os status do meu. Eu posso colocar o ícone na esquerda e os status na direita. Então eu posso ter força 12, agilidade 18, porque ele é um stealth, né, um ladino. Então ele tem uma agilidade maior e inteligência 8, né? Eu acho que dos itens a inteligência dele vai ser a menor. Pronto, então essa é a referência do nosso personagem. Ele tem 12 de força, 18 de agilidade e 8 de inteligência. E eu posso criar os ícones para isso. Eu preciso também pensar no ouro que ele vai ter, né? Então eu quero que ele tenha 400 de ouro. Ele tem bastante ouro, né? Agora eu vou pensar os ícones. A gente pode pensar esses ícones como a gente quiser. Eu passei no vídeo anterior que ensina técnicas avançadas de imagem, que a gente pode passar JSON ou pedir detalhes muito específicos de imagem a depender do jogo. Ou seja, aqui a gente pode usar ícones em 2D, em pixel art, que é super legal para jogos, dependendo do jogo, e a gente pode utilizar em 3D, né? Isso fica aberto para você montar na sua interface. Podemos então começar a produzir os ícones, né? E eu vou começar produzindo a saco de ouro. Então eu vou abrir um novo WISC e vou digitar agora neste momento a definição de um saco de ouro medieval como um emoji plastic icon 3D para um jogo medieval. E estou dizendo que quero ele de pano marrom claro com moedas de ouro no background branco. Vou clicar para produzir, para ter algumas opções. Vou pedir para produzir 6. E ele vai começar a produzir algumas opções desse ícone, né? Nós temos aqui algumas opções muito interessantes, né? Tem essa aqui que parece mesmo um paninho. Temos aqui essa que parece um desenho e é mais próximo do que eu quero. Eu vou baixar essa aqui. A partir desse momento, a gente precisa também dos outros ícones, que seriam algo para determinar força, agilidade e inteligência, né? Nós podemos usar ícones simples de vetor, mas eu quero manter essa linha 3D. Então eu estou apagando a definição do saco marrom, né, com moedas de ouro, e aí estou mantendo só a descrição do objeto que eu quero, como um 3D Emoji Plastic Icon. Vou tirar também Medieval Game, só pedir a referência de 3D Emoji Plastic Icon. E vou pedir então primeiro um braço mostrando força, né, num fundo branco. Pedir para ele criar. Vai me dar aqui algumas opções. Interessante, ele me trouxe até uma opção colorida e uma preto e branco, mas isso aqui está mais próximo do que eu quero, né? Então eu vou baixar
Já. Agora, depois do braço que está mostrando força, eu preciso de algo que mostre agilidade. Eu vou pedir um arco, né, que é do arco e flecha, porque para utilizar arco e flecha no sentido de um RPG, a gente geralmente precisa de bastante agilidade. Então eu vou utilizar esse aqui amarelinho. Preciso de algo que seja inteligência, então vou pedir um cérebro. Vou pedir que é um cérebro rosa, Pink Brain. Vamos ver se ele cria um ícone. Pronto, a partir desse momento, então, eu tenho os meus ícones já criados. Vou, então, a partir desse momento, remover o fundo das imagens, né? Primeiro do pacotinho de ouro. Preciso também do bracinho. Preciso do arco. E agora do cérebro. E aí terei pelo menos esses primeiros ícones para a nossa demonstração de como ficaria. Então já trouxe o personagem. Vou trazer agora as imagens dos elementos que a gente trouxe, né? Tem todas elas aqui. Vou pensar um tamanho de imagem que fique adequado para aparecer aqui dentro da interface, né? Aqui, deixa eu ver, com altura 48, tá um tamanho legal. E eu vou incluir aqui, já que ela tem altura 48, um quadrado de 50 por 50 para poder fazer uma máscara em torno desses ícones, porque aí eu consigo adequar as margens de uma forma bastante interessante. Então aqui, Mask Group, consigo colocar agora as margens adequadas. Pronto. E aí eu tenho então um ícone para ouro que pode ficar também do lado do número, tá? Fica assim, depende do tipo de interface que você vai criar, conforme os parâmetros que você definir. Temos aqui então 3 imagens. Eu vou definir o tamanho 48 para eles ficarem já no tamanho correto. E vou criar agora as máscaras, né? Uma máscara para esse item. Então vou criar aqui uma máscara para esse item. Ele já pode ficar aqui na posiçãozinha dele. Vou criar uma máscara para esse item aqui. Então, primeiro eu agrupo, depois eu seleciono o fundo, coloco para o Mask dentro do grupo. E vou criar agora a última máscara, que é para o cérebro, conforme a gente fez o ícone. Pronto. Então já tenho agora os ícones, né? O arco, o cérebro e o braço demonstrando força. Pronto. E assim nós podemos fazer com toda a interface. Nós podemos colocar os ícones e nós podemos colocar os itens, né? Nós estamos usando um botão amarelo, né, que é com essa cor aqui. Eu vou dar update no botão. Vou atualizar esse fundo. Ele não precisa ser... deixa eu tirar aqui. BG. Vou atualizar o fundo, né? Ele pode ser mais similar a uma tela de menu. Então a gente pode ter algo mais próximo de uma tela de menu.
né, os textos em branco, e cada uma dessas janelinhas, elas podem ter uma cor. Deixa eu testar uma. Pronto, elas podem ter uma corzinha para ressaltar os elementos que estão. Eu estou usando um branco 10% a 20%, né? Então a gente pode ter os status, né? E aí ficaria a cargo da gente também fazer os ícones. Eu vou mostrar aqui como ficaria. Então a gente tem a tela de menu, e seguindo a gente teria a tela de status, em que a gente tem esses modelinhos 3D. Então as imagens do personagem, do braço, do arco, do cérebro, do saquinho de ouro, tudo formado em 3D, coisas que criamos com inteligência artificial para poder elaborar esse conceito. Então você consegue a partir daí gerar as imagens que você quiser. No Whisk você consegue fazer o refinamento, você consegue fazer um recorte, e fica excelente para você criar imagens conceito. Então é interessante também essa criação de ícones 3D para interfaces. Pode ser para delivery de alimentos, pode ser para uma fintech. Não importa, não precisa ser atrelado a um jogo. Pode ser a interface que você quiser. Aqui a gente fez uma tela de exemplo, como seria essa home. A gente fez uma tela de status, né, faltando aí os itens, que eu também não quero me alongar muito, você já entendeu o conceito. Então fica aqui a aplicação das imagens em termos de interface. Então, como vimos, existem formas diferentes de gerar imagens e aplicar em interfaces, né? Podemos gerar imagens conceito, podemos gerar ícones, e a partir do Figma montar as interfaces que queremos, que podem ser conceitos, podem ser protótipos para fintechs, delivery de alimentos, o que você quiser gerar, né, agora com o poder da inteligência artificial te ajudando com imagens. Esse é um vídeo para aplicação de imagens, né, e acredito que esse exemplo ilustra muito bem como a gente pode utilizar imagens vindas da inteligência artificial para aplicar interfaces. A gente faz o recorte dos ícones, aplica imagens de fundo com uso de sombras e vai assim montar aquilo que você quer demonstrar, aquilo que você quer prototipar. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e bons estudos.